toda alegria, entendendo que Ele é o Senhor de todas as coisas.
coisas, mas a gente não pode também tomar esse momento como pregação, né? Vamos continuar adorando ao nosso Deus com o hino número 14. Gostaria, no próximo hino, que nosso pastor nos elevasse a Deus a oração, agradecendo, porque apesar de nós, Deus tem nos enchido de graça e misericórdia. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor amado, Deus glorioso que habita no céu de glória e de inacessível luz. Obrigado, Senhor, porque nesse dia o Senhor revela mais uma vez, Senhor, o teu poder, nos levantando breves mortais, falidos mortais, para cultuar e bendizer a Ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Santo e Exaltado. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, 1000 vezes mais do que podemos, exaltar o Senhor nas maiores alturas e gritar para o mundo, Senhor, que só existe um Deus que merece ser exaltado. Deus glorioso, bendito, misericordioso, que teve piedade das nossas almas, dando o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Senhor, porque
Teu amor é tão grande, indizível. Obrigado, Senhor, porque esse amor impacta a nossa vida, nos faz nos ajoelhar, nos quebrantar, Senhor, e buscar, ó Deus do céu, a Tua misericórdia, e exaltar o Teu nome, Senhor, entre o mundo caído, pervertido e longe de Ti. Obrigado porque o Senhor, nesta manhã, nos levantou na força do Teu Espírito. Não estaríamos aqui, Senhor, se não fosse o Senhor nos mover. E agradecemos por esse momento de louvor ao Teu nome. Nós somos Tuas criaturas, como nós cantamos, Senhor, e queremos, ó Deus do céu, gozar as Tuas bênçãos nesse dia que é o dia do Senhor. Queremos, ó Senhor, pedir a Ti que o Senhor, por favor, abençoe-nos pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, desça do céu com aquele frescor, com aquela graça bendita que vem impactando, Senhor, os nossos corações e nos trazendo paz, Senhor, de que o melhor lugar é estar aqui para ouvir a Tua palavra e nos ajudando, Senhor, a perseverar nos Teus caminhos de maneira obediente. Abençoa, Senhor, por favor, todas as partes deste culto, a Tua pessoa gloriosa, e que nós possamos aqui, Senhor, sentir o Senhor soprar, ó Deus, a Tua graça, o Teu poder sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda exaltando ao nosso Deus bendito, vamos cantar os hinos de número 106, recebendo que desde a criação até o teatro, os temas, Deus nos apresenta a pessoa superpuxada. Para fechar esse momento, louvor e adoração a Deus, vamos cantar a Deus que não há Deus maior, não há Deus melhor, como nós temos. Nos colocar de pé.
Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor nos permite abrir os nossos lares, agora, Senhor, transformados, nosso interior, nosso eu, completamente transformado na pessoa de Cristo, entendendo que não é nada que passamos, nada que tenhamos a realizar para o nosso louvor, é para a nossa exaltação, é para a nossa glória pessoal, mas para única e exclusivamente glória do Senhor. Só tu, Senhor, só a pessoa de Cristo é digna de toda a honra e toda a glória. Agora vem, Senhor, sobretudo teu servo, e instrui a palavra da tua paz, em favor da tua igreja, que precisa ser orientada, que precisa ser instruída, para dar por caminhos retos. Nos ajude, Senhor, a cada dia a estar perseverante no caminho da fé. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode estar sempre, falar está com o pastor.
Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Nós estamos, irmãos, com muita alegria no Senhor, estudando pela parte da manhã o livro de Gênesis. Já estamos caminhando alguns meses, alguns anos, chegando agora no capítulo de número 28. Nós temos entendido que Deus, ele deixou o livro de Gênesis para nos mostrar as pisadas, as primeiras pisadas daqueles que caminharam com ele em fé. Abraão foi aquele escolhido por Deus para ser seu amigo, ele é chamado de amigo de Deus. E esse homem, ele começa então, irmãos, ou dá sequência à linhagem messiânica. E dele descende os patriarcas de Israel. Foram homens que tiveram bênçãos de uma maneira extraordinária na sua vida, receberam a proteção de Deus, a provisão de Deus, a prosperidade da parte de Deus. Deus guardou e protegeu eles, para que eles pudessem ser exemplos para as futuras gerações, de que quão abençoado é o homem que anda em fé com Deus. Então nós temos visto isso, e agora, irmãos, nós chegamos então no capítulo de número 28. O capítulo de número 28, ele tem uma finalidade. Moisés está nos mostrando aqui a transição do patriarcado de Isaac para o patriarcado de Jacó. Nós vimos, irmãos, que essa passagem de bastão foi muito turbulenta, gerou uma crise familiar, e nós temos visto aqui então que Jacó, no capítulo de número 28, ele sai de casa, fugido de casa, mas sai com a bênção de Deus. Porque havia uma promessa em Gênesis, capítulo de número 25, que não era o primogênito que iria herdar a bênção, mas o mais novo, Jacó. Nós vimos que Isaac ainda tenta abençoar Esaú, e por uma artimanha da sua esposa com seu filho mais novo, eles então, com muitas trapaças, mentiras e enganos, eles tiram a bênção de Isaac, que era de Esaú, para Jacó. Nós vimos isso claramente, e nós vimos então, irmãos, que Jacó, ele precisa sair às pressas de casa, da casa dos seus pais. O ambiente ficou insustentável. As mentiras, as trapaças, gerou, irmãos, uma descoordenação familiar, que a mãe orientou então seu filho a fugir de casa, a ir embora, porque esse homem, Jacó, ele seria morto pelo seu filho mais velho assim que o seu pai fechasse os olhos. Imagine a tristeza. Uma família em que, irmãos, a reprodução da família de Adão, um irmão se levantando contra o outro irmão. Veja aqui a reprodução na família de Isaac e de Rebeca, a mesma situação de Caim se levantando contra Abel. E Esaú ia matar Jacó. Esse homem era o perito caçador. Esse homem, irmãos, ele sabia onde enfiar o curtelo. Esse homem não ia hesitar de matar o seu irmão mais novo. E a tragédia seria grande, terrível. Nós vamos perceber aqui então que Jacó, ele sai fugido de casa. Quem é, irmãos, Jacó? Jacó é esse homem que tem no seu nome o seu significado. Ele é um suplantador, ele é um enganador. Jacó é um homem que viveu, irmãos, a sua vida para enganar, para mentir e trapacear. Essa primeira fase da sua vida é marcada por isso, pelo seu nome. Ele é um trapaceiro. E com quantos anos Jacó está aqui? Se você perceber, irmãos, aqui pela cronologia, você vai notar que Jacó, ele estava com 71 anos de idade, quando ele fugiu para Pandarã.
Isso é percebido porque mais na frente nós vamos ver que ele passou 20 anos na casa de Labão. Com quantos anos Jacó trabalhou para casar com Raquel? 7. Depois ele trabalhou mais 7 anos, porque Labão deu a sua filha mais velha, Lia, para ele. Ele trabalhou mais 7 anos então, 14 anos ele trabalhou para casar com Raquel. E ele vai passar mais 6 anos ali. Depois de juntar algum patrimônio, constituir família, ele então vai retornar para a casa de seu pai, ali em Berseba, com 91 anos de idade. Você, olhando a história, você vai perceber, irmãos, que o filho mais novo de Jacó, ele vai ser vendido para o Egito com quantos anos? 17 anos. Então, 91 com 17 dá quantos anos? 108 anos. Jacó tinha quando José foi vendido para o Egito. José, irmãos, ele passa ali no Egito quantos anos? Aproximadamente 13 anos. Ele ascende como primeiro-ministro do Egito com 30 anos de idade. Então vai se passar os anos e nós vamos ver aqui que havia então a profecia de Deus que a terra do Egito passaria por quantos anos de fartura e quantos anos de seca? 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Então você vai somar aí mais 7 anos de fartura e depois 2 anos de fome. Então, quando Jacó desce para o Egito, você vai ver isso em Gênesis capítulo de número 46, verso 1 a 5. Jacó, irmãos, vai descer para o Egito com 130 anos. Jacó passa quantos anos ali na terra de Gósen, no Egito? 17 anos. Esse homem vai morrer com 147 anos. Então, essa é a síntese da história de Jacó. Jacó, irmãos, então sai de sua casa, eu quero que você perceba isso. Ele não era mais um garotinho, não era um adolescente. Quando ele enganou seu pai, quando ele roubou a bênção do seu irmão, ele estava com 71 anos de idade, era um homem já feito, era um homem que sabia o que queria da vida, mas esse homem era, irmãos, um enganador, um suplantador. Esse homem, irmãos, olhando para a história de Jacó, nós vemos a nossa história. Jacó está aqui hoje. Eu e você somos Jacó. Jacó mora debaixo da nossa pele. Jacó, irmãos, o sangue de Jacó corre nas nossas veias. O coração desse homem bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Jacó. Nós somos Jacó. E eu queria então que nessa manhã você visse o que Deus fez na vida de Jacó, porque Ele também pode fazer isso na sua vida. E eu queria então que você olhasse comigo, meus amados irmãos, a graça imerecida que recai sobre a vida de um enganador, de um suplantador. Isso acontece também na vida daqueles que não merecem a graça de Deus, que vivem sendo enganados pelo seu próprio coração pecaminoso, que vive uma vida de engano, que vive uma vida de pecado, achando que podem agradar a Deus quando não podem, estão mortos seus delitos e pecados. Acham que por uma vida religiosa podem agradar ao Senhor quando não podem, é só engano. Nós vamos perceber aqui no capítulo de número 28, verso de número 10, irmãos, até o verso de número 22, a graça imerecida de Deus sobre a vida daqueles que são enganadores, suplantadores, daqueles que não merecem a graça de Deus de maneira alguma. Essa doutrina, a doutrina, irmãos, da graça, ela faz parte, irmãos, da salvação do homem. Nós somos salvos pela graça transformadora de Deus. E Deus salva pessoas que não merecem ser salvos, são culpados, são indignos.
Ele transforma essas pessoas, irmãos, não por causa dos seus méritos ou por causa das suas obras, mas Deus resolve amar essas pessoas com graça e salvar elas e trazer elas para perto de si. E nesse capítulo de número 28, verso 10 a 22, nós vamos ver a graça imerecida de Deus na vida de um suplantador, de um enganador, de um indigno, culpado, que sai fugido de casa, que perde, irmãos, tudo na sua vida. E Deus então, com a sua graça, vai atrás dele e o alcança. Eu quero olhar aqui com vocês então, nesta manhã, irmãos, 5 pontos sobre a graça imerecida de Deus. Em primeiro lugar, eu quero ver com você que a graça de Deus, irmãos, ela nos alcança. Em segundo lugar, a graça de Deus, ela nos revela. Em terceiro lugar, a graça de Deus nos levanta. Em terceiro lugar, a graça de Deus, irmãos, nos faz lembrar. E em último lugar, a graça de Deus nos faz prometer. Vamos ver então isso aqui na vida de Jacó? Vamos olhar? Vamos perceber isso, por favor? Eu vou ler o texto e depois nós vamos fazer uma oração. E nós vamos explicar o texto. Vamos ler. Diz assim, verso de número 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras no lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra está cheia, em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te he referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Que temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo se levantado, Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sob cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queima, Senhor, o nosso coração com ela e nos ajuda a sentir, Senhor, as tuas verdades nesta manhã. Por favor, ó Deus Santo Espírito, nos conduz. No nome de Jesus, oramos. Amém. Em primeiro lugar, então, meus amados irmãos, nós vamos ver que a graça de Deus, ela nos alcança. Olhem comigo, por favor, o verso de número 10 ao verso de número 11 vai dizer assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Jacó, irmãos, fez de tudo para herdar a bênção do seu pai. Ele queria o patrimônio do seu pai. Mas esse homem, irmãos, agora sai fugido de casa. Seu irmão quer o matar. Ele sai sem nada, sem, irmãos, patrimônio, sem herança. Perdeu sua família, longe do seu lar. Esse homem está em fuga. Mas Deus está no seu encalço. Atitudes impensadas
na família podem trazer consequências enormes para a vida de qualquer ser humano. E esse homem toma atitudes impensadas, tentando tomar nas suas mãos as próprias rédeas do destino. Esse homem, irmãos, agora está na escuridão da sua vida, de noite, sem ninguém, numa depressão de vida. Jacó então pega uma pedra para fazer seu travesseiro. Esse homem não tem mais nada na sua vida. E o texto, irmãos, ele quer mostrar isso. O sol posto, trevas, escuridão. Esse homem está sozinho. Esse homem está abandonado. E aqui, irmãos, então, raia a luz da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, varre ao encalço desse Jacó fugitivo. Desse Jacó que vai para longe da sua família, que perde tudo. Deus vai ao seu encalço. Como eu disse, irmãos, hoje Jacó está aqui. Um dia também, irmãos, nós andávamos para longe de Deus. Éramos fugitivos de Deus. Um dia, irmãos, nós, nos nossos delizes e nas nossas falhas, vivendo uma vida completamente, irmãos, marcada pelo erro e pela transgressão à lei de Deus, estávamos longe de Deus. E Deus, assim como não abriu mão da vida de Jacó, Deus também não abre mão da nossa vida. E Ele, irmãos, segue em nosso encalço. E Ele nos alcança pela sua graça. Deus resolveu amar Jacó. Deus resolveu amar você. Não por causa de fatores externos, pelos seus méritos, pelas suas obras. Deus não escolheu você pelo que você é, ou pelo que você viria a ser nesta vida. Deus, irmãos, resolveu escolher você e amar você quando você era desobediente, quando você estava fugitivo, quando você era inimigo de Deus, quando você não tinha nada que agradava a Deus, era um pecador, um ímpio, um escarnecedor das coisas de Deus. Você não tinha nada que agradasse a Deus e estava longe de Deus. E Deus resolveu amar você com um amor gracioso e imerecido. Deus resolveu alcançar Jacó com a sua graça. E da mesma forma, irmãos, e a despeito de nós, e a despeito do nosso nome, e a despeito da nossa má fama e de como nós nos comportávamos e nos chamávamos, Deus resolveu nos amar. Diz a palavra de Deus que Deus, irmãos, resolveu amar a Jacó e aborrecer-se de Esaú. Deus resolveu amar aqueles que não tinham direito, que não tinham primogenitura, aqueles que não tinham nada. Assim somos nós. Deus, pela sua graça, resolveu nos amar. Sem direito, sem nada, Deus resolveu nos alcançar com o seu amor imerecido. A graça imerecida de Deus nos alcança, irmãos, e nos alcançou em alguma parte da nossa caminhada existencial neste mundo. E a graça de Deus vem e fala conosco. Esse é o próximo ponto. A graça de Deus nos revela. E olha comigo aí o que vai acontecer. Verso de número 12 até o verso de número 15 diz assim: E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que estás, que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra,
estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Quero que você, irmãos, perceba que a salvação, ela é uma iniciativa de Deus, nunca do homem. Não são as pessoas que vão a Deus, não são aqueles que estão caídos nos seus delitos e pecados, que se humilham, colocam a boca no pó, choram pelos seus pecados, sentem a boca do inferno abrir e que serão condenados pelas suas injustiças e pela transgressão da lei de Deus. O homem normal não vai fazer isso. É Deus, irmãos, que resolve se revelar a Jacó em Betel, que é a casa de Deus. E o Deus de Abraão, de Isaque, ainda não era o Deus de Jacó. E Deus então, irmãos, aqui se revela a Jacó e ele vai dizer: eu sou o Deus do teu avô e o Deus do teu pai, mas eu ainda não era o teu Deus. E agora eu quero me revelar a ti como o teu Deus. E Deus aqui então vai fazer promessas a Abraão, a Jacó. Vai revelar que aqueles que têm pacto com Deus, eles herdam algumas bênçãos que vêm do céu. Percebam que todo momento aqui, irmãos, Deus diz: eu vou te dar, sou eu que vou te dar. Tudo é graça imerecida. Eu queria que você notasse então, irmãos amados, aqui, que esta passagem, ela, irmãos, tem sido usada pelos pregadores hoje para dizer que essa escada aqui era a escada de Jacó. Quando, irmãos, essa escada não é a escada de Jacó. Aqui, Jacó não tem nada. Jacó não tem escada, Jacó não tem anjo, Jacó não tem nada. Essa escada aqui é a escada de Deus. Os anjos são de Deus. Esse sonho quem dá a Jacó é Deus. E alguns pregadores têm usado essa passagem para fazer uma aplicação moralista e dizer: qual é o sonho da sua vida? Sabe por que você não alcança o seu sonho? Porque você não tem sonhado com Deus. Você não tem pedido para Deus sonhos. Olhe para o céu. Deus vai lhe dar sonhos. Irmãos, esta é uma aplicação moralista, dizendo que Deus ele vai realizar os sonhos que nós temos aqui nesta terra. E a escada de Deus então vai descer, vai se abrir o céu, e Deus vai concretizar e realizar todos os seus sonhos. Irmãos, isso é mentira. Engano. Nós não podemos fazer, irmãos, uma ligação desta passagem para nós. Nós temos que fazer, irmãos, uma aplicação desta passagem para Cristo Jesus. Esse sonho, irmão, de Jacó, ele aponta para alguém maior do que ele. Esse sonho de Jacó aponta para aquele que não foi desobediente ao pai, que não enganou seu pai, que não enganou seu irmão. Jacó havia enganado seu pai e seu irmão. Viveu uma vida de mentira, de suplantação, irmãos, de trapaças. Mas aqui esta passagem aponta para aquele, irmãos, que veio da casa do pai, em obediência ao pai. E ele não desobedeceu o pai em nada, não enganou o pai em nada. Pelo contrário, ele cumpriu a lei do pai. E ele fez isso, irmãos amados, para aplicar essa justiça à nossa vida. Ele, em obediência ao pai, morreu morte de cruz. E derramou seu sangue para nos salvar. E ele rasgou o véu do santuário para que aqueles que nele creem possam entrar na casa do pai e ter comunhão com o pai. Jacó, irmãos, ele fez tudo errado. O Senhor Jesus Cristo, ele fez tudo certo. E abriu a porta do céu para todos aqueles que nele creem possam herdar a vida eterna.
E percebam, irmãos amados, que aqui está o cumprimento da promessa. Deus disse a Jacó que a descendência dele herdaria o norte, o sul, o oriente e o ocidente. A família de Jacó herdaria essa terra. Nós vamos ver, irmãos, então, que a conclusão e o ápice dessa promessa, e de que as nações serão ganhas, por causa, irmãos, daquele que é maior que Jacó, que não é enganador e que não engana ninguém, e que não é um mentiroso, que é o próprio Filho de Deus. Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele não pode ser um mentiroso, porque se Ele não for o Salvador da humanidade, Ele é o maior enganador de toda a história da humanidade. Mas só há, irmãos, um entendimento. Cristo Jesus, Ele é o próprio Filho de Deus, que veio trazer salvação a todos aqueles que nele creem, de uma maneira imerecida. A salvação, irmãos amados, ela não é somente futura. A salvação, irmãos, é para agora. Alguns se enganam pensando que a salvação, ela é o livramento do inferno e, irmãos, da condenação eterna. Não é somente isso. A salvação, irmãos, ela é o livramento do engano dos nossos pecados para hoje. A salvação, irmãos, ela é a porta do céu para que nós, irmãos, tenhamos relação, aquela relação que foi perdida no Éden com Adão. A salvação é a restauração da intimidade com Deus. A salvação é a restauração da justiça com Deus. A salvação, irmãos, é a restauração de uma vida santa e de comunhão com Deus Pai. Isso é salvação. E aqueles que se salvam têm a sua vida restaurada, transformada pela graça de Deus e têm comunhão com Deus hoje e conseguem ouvir Deus hoje e obedecer a sua palavra e crer que herdarão as promessas da vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos crer que a porta do céu é o Senhor Jesus Cristo. Abra comigo, por favor, quer uma prova disso? João, capítulo de número 1, verso de número 43 a 51. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 43 a 51. Esta passagem, irmãos, fala do encontro que Jesus teve com Felipe e Natanael. E olha só o que vai acontecer aqui. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe e disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é a porta, irmãos, do sonho de Jacó? Quem é a escada, irmãos, que nos liga
a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que não engana a ninguém. Concluindo, irmãos, esse ponto, não podemos conhecer a graça de Deus se Deus nos revelar. Ninguém pode ser salvo se Deus não vier com seu Espírito e sua graça e tirar as vendas dos nossos olhos, desentupir os nossos ouvidos para ver e ouvir a palavra salvadora da graça de Deus em Cristo Jesus. É a graça de Deus, irmãos, imerecida, que nos alcança na nossa vida. Deus está no encalço daqueles a quem Ele ama. E se Ele ama você, e se Ele tem um projeto para a sua vida, como teve para Jacó, Ele vem e vai se revelar pela sua palavra graciosa à sua vida. E Ele vai abrir a porta do céu. E você vai ter sonhos, irmãos, com o céu. Porque Ele vai, no agora, transformar e trabalhar o seu coração para sonhar com as coisas do céu. Mas o texto continua. E em terceiro lugar, nós vamos ver aqui então o efeito dessa graça merecida. Verso de número 16 e 17. Veja aí comigo, irmãos, então. Em terceiro lugar, a graça de Deus nos alcança, a graça de Deus se revela a nós. E essa graça de Deus, irmãos, ela nos levanta. Diz aí, verso 16 e 17. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: que temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Em terceiro lugar, irmãos, quando Deus, pela sua graça, se revela a nós, nós vamos ver então que Deus, Ele nos desperta, Ele nos levanta. O sol raia sobre a nossa vida, assim como foi na vida de Jacó. As trevas são dissipadas e nós reconhecemos, irmãos, que Deus está neste lugar e na nossa vida, e reconhecemos que aqui é a porta do céu, e que Deus está, irmãos, na nossa vida. Deus, Ele nos levanta. E Ele nos levanta para quê? Ele nos levanta, irmãos, para uma caminhada com Ele. Jacó se levantou e ele vai dizer, irmãos, para Deus: se Deus for comigo na minha jornada, então toda pessoa que tem, irmãos, um encontro gracioso com Deus, salvador com Deus, ele agora começa uma jornada. Uma jornada, irmãos, de santificação. A Bíblia chama essa caminhada de uma caminhada, irmãos, de andar com Deus, de caminhar com Deus. E essa caminhada de santificação, irmãos, é uma caminhada que Deus, então, Ele vai requerer algumas coisas de nós. Abra comigo, por favor, então, para 1 Pedro, capítulo de número 1. Nessa caminhada, irmãos, em primeiro lugar, nessa caminhada de santificação, nesse caminho que Deus, nessa jornada que Deus nos chama, nós vamos ter então que fazer uma caminhada de santidade. Essa é a primeira caminhada. Abram comigo, por favor, para 1 Pedro. Olhem comigo, por favor, o que Pedro vai dizer aí, irmãos, sobre essa caminhada. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16. Vamos ler todos juntos? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Percebam que Pedro vai dizer aqui: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em vosso procedimento. Se o Senhor Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue para santificar a tua vida ali na cruz do Calvário, então a sua luta na caminhada cristã, irmãos, é se desviar de buracos pecaminosos, buracos que vão fazer você tropeçar e cair, buracos de perversidade, de imoralidade, buracos e pedras de tropeço que vão fazer você se envergonhar na sua caminhada, na sua jornada com Deus.
O diabo, irmãos, ele é o maior estelionatário do mundo. E ele vai tentar, nessa caminhada da graça com Deus, fazer você tropeçar, fazer você cair em buracos. E você então tem que estar atento para todos os dias nesta peregrinação com Deus. Não tropeçar nas pedras, irmãos, do pecado. Em segundo lugar, a Bíblia, irmãos, então vai nos dizer, primeiro, nós temos uma caminhada para trilhar, que é a caminhada da santidade. E em segundo lugar, irmãos, nós temos também uma caminhada para trilhar contra os espíritos e potestades deste mundo. Abra comigo, por favor, para Efésios, capítulo de número 6. Olhem comigo, por favor, o que é que a palavra de Deus diz. Vamos ler todos juntos? Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12. Leamos todos a uma só voz, por favor. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Eu quero que você perceba, irmãos, que nós temos aqui uma caminhada evangelística também para fazer. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos e potestades deste mundo. E eu queria dizer para você que nessa jornada você tem que lutar para influenciar as pessoas que estão neste mundo tenebroso. Todos aqueles que encontram com a graça de Deus serão inimigos da cruz, se não propagar o evangelho da graça de Cristo. É um crime de guerra. É, irmãos, um deslize nessa jornada cristã. Você não retirar pessoas que estão vivendo nas trevas e dominados pelos espíritos deste mundo, pelas filosofias vãs deste mundo, pelas ideologias deste mundo, contaminados por isso. Todo aquele que encontra com a graça de Deus na sua jornada tem uma caminhada também de evangelização para fazer. E essa caminhada é aquela que você se importa com as almas perdidas. É aquela que você se encontra com pessoas que estão ao seu lado e você não olha simplesmente para os olhos dela, mas você olha para, irmãos, a janela e olha a janela dos olhos e você olha o espírito maculado, caído, morto em pecado. E você tem compaixão, como o Senhor Jesus Cristo teve, e você, então, leva este evangelho da graça imerecida para essas pessoas. Quando a graça nos alcança, ela nos levanta. Primeiro, para uma caminhada de santidade. Segundo, para uma caminhada, irmãos, de evangelização. É assim que nós devemos caminhar na nossa jornada com Deus. Foi assim, irmãos, que Jacó se levantou e caminhou. E disse, Senhor, se o Senhor for comigo na minha jornada, nós devemos então pedir, santifica os meus passos. Limpa, Senhor, a minha vida, que eu seja um instrumento cortante. E além de viver uma vida santa, para a glória do Senhor, eu também sirva de luz para as pessoas que na minha caminhada eu encontrar perdidos, vagando neste mundo. Para finalizar, irmãos, vamos voltar os nossos olhos então para Gênesis capítulo de número 28. Em quarto lugar, então, a graça de Deus, irmãos, quando ela nos alcança, ela nos faz lembrar. Verso 18 e 19 diz assim: E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus.
E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Percebo então, irmãos, que na caminhada da graça de Deus, nós, irmãos, vamos fazer memoriais. Jacó, irmãos, ele tendo se levantado, ele pegou a pedra em que ele dormiu e ele entornou azeite. Isso aí está no verso de número 18. Vamos ler? Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna e sobre cujo topo entornou azeite. Eu quero que você note que na nossa caminhada da graça com Deus, nós vamos fazer memoriais, irmãos. Lembranças. E quais são essas lembranças? Deus, ele estabelece essas lembranças. Deus estabelece, irmãos, na nossa caminhada com a graça dele, coisas que nos faz lembrar, que nos marcam que nós somos de Deus e que ele é o nosso Senhor. E quais são esses marcos, essas lembranças? Primeiro, o quarto mandamento, que é o dia do Senhor. Êxodo capítulo de número 20, verso 8 a 11 vai dizer: lembra-te do dia de sábado, para o santificar e para o guardar. Então a graça de Deus, quando nos alcança e nos chama para Deus, nós temos, irmãos, que lembrar de alguns marcos que Deus deixa. Jacó fez isso. Eu vou lembrar que aqui é a casa de Deus. E nós devemos então lembrar que Deus estabeleceu um dia para nós estarmos na casa dele, que é o sábado, o descanso que nós devemos ter em Cristo. E esse dia, irmãos, então é um memorial. O segundo memorial que nós encontramos na caminhada da graça é a ceia do Senhor. Vai dizer, irmãos, lá em Mateus capítulo de número 26, verso 26 a 30, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que nós deveríamos lembrar da ceia do Senhor até que ele volte. Então todos aqueles que são alcançados pela graça de Deus devem ter um dia para santificar para ele e também devem participar da ceia do Senhor. Devem se alimentar com o pão e com o vinho, lembrando que são comprados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essas lembranças, irmãos, são memoriais de compromisso com Deus. Você tem que ter esses marcos bem definidos na sua vida. E é triste nós vermos hoje pessoas que, por motivos fúteis, deixam de guardar esses marcos, esses memoriais que Deus deixou para a vida daqueles que a graça alcança. Nós percebemos uma desvalorização do dia do Senhor. Percebemos, irmãos, pessoas desvalorizando a comunhão, né, no dia do Senhor, com os irmãos. Uma desvalorização da ceia do Senhor, pessoas que não estão vindo, né, mais para vir à casa de Deus tomar a ceia do Senhor. Quando a graça de Deus nos alcança, nós devemos, irmãos, lembrar de que esses marcos, eles são impugnáveis, eles são irretiráveis. Nós não podemos negociar esses marcos na nossa vida. São lembranças que Deus estabeleceu para a nossa jornada da graça, para ter relação, comunhão com Ele e com o seu povo. Por fim, em quinto e último lugar, a graça de Deus, quando nos alcança, ela nos faz também, irmãos, fazer promessas. Orem comigo, por favor. Verso 20 e 22. Diz assim, 20 a 22. Fez também Jacó um voto. Olha só. Quando a graça de Deus nos alcança, nós fazemos votos? Sim. Nós fazemos voto. Jacó fez voto aqui, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para casa, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Observem, irmãos, então, que quando nós encontramos a graça de Deus, nós fazemos voto com Ele. Quando somos recebidos na igreja, nós fazemos voto com Deus. Voto de ser, irmãos,
frequente aos cultos, fazemos votos de sustentar a igreja, fazemos votos de ser submissa às autoridades da igreja. Nós fazemos voto com a igreja. Isso vem de onde? Desde Gênesis. Quando os homens encontram a graça de Deus, eles fazem votos, eles prometem. E vai dizer aqui que Jacó fez voto com Deus. E fez também voto, irmãos, de dar o dízimo a Deus. Aqui está então uma demonstração, né, que Jacó estava materializando, agradecendo a Deus, né, através do dízimo. Aquilo que ele recebia como graça de ser protegido, guardado, amparado por Deus. Jacó então fez promessas, fez votos com Deus. A graça, irmãos, quando nos alcança, ela nos faz lembrar e ela nos faz prometer. Nos faz fazer aliança e votos com Deus. Eu queria então que você percebesse, meus amados irmãos e irmãs, que a vida cristã é uma vida comprometida. E se você fez votos com Deus, você não pode mais olhar para trás. Hoje é dia de você lembrar que a graça alcançou sua vida. E de você lembrar dos seus votos. Você relembrar que a graça de Deus alcançou sua vida. E que você deve ser tão grato pelo amor derramado por você. E que Deus não poupou o seu próprio filho. Que você também não deve poupar esforços para cumprir os seus votos. Que um dia você fez com Deus. Quando você se tornou um crente em Cristo Jesus. Quero concluir dizendo então. A graça de Deus alcançou a vida de um suplantador. De um enganador. E se Deus, irmãos, restaurou a vida de Jacó, abençoou Jacó de constituir família, de ter a sua vida restaurada, Jacó conseguiu reconstituir a sua amizade com seu irmão Esaú 20 anos após. Eu quero dizer então, quem sabe você veio aqui nesta manhã também com uma vida cheia de enganos. Quem sabe você, com as suas próprias mãos, destruiu sua família. Quem sabe você está fugindo de Deus. Quem sabe você está se auto-enganando, achando que você pode se salvar. Quem sabe você hoje está machucado por dentro. Quem sabe você, na sua jornada com Deus, caiu num desses buracos que o diabo abre, ou numa pedra de tropeço que você mesmo, cego pelas suas paixões carnais, caiu. Quem sabe você está assim nesta manhã. Quem sabe você está com a vida toda desestruturada. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta manhã. Se Deus alcançou Jacó, Ele também pode alcançar a sua vida com a sua graça incansável hoje, nesta manhã. Não fuja mais de Deus. Não sonhe mais com as coisas deste mundo. Busque a Deus. Ele pode alcançar você hoje, nesta manhã, e revelar o seu amor, e levantar você, e fazer você ter uma nova vida. Olhar para o sol da justiça, que é Cristo Jesus, e fazer você tomar compromisso com o seu reino, com a sua obra. A sua graça, ela é incansável. O seu favor, ele é incansável. E ele alcança a vida de pecadores culpados, demonstrando que ele pode perdoar a quem quer que seja. Será que você é Jacó? Será que o sangue de Jacó corre nas suas veias? Será que o coração de Jacó bate no seu peito? Sim, irmãos, bate. Nós somos Jacó. Mas Deus resolveu nos amar. Deus, irmãos, resolveu nos perdoar. Não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Não por causa de alguma graça que havia em nós, mas apesar da nossa desgraça.
Deus resolveu nos amar. E esse amor vem à nossa vida. Essa graça vem até você. E Ele quer te levantar. E Ele quer te restaurar. E Ele quer aprumar os seus passos. E Ele quer colocar você num caminho de santidade. E num caminho que sirva ao seu evangelho. Que a graça incansável de Deus possa, nesta manhã, compelir você a cada vez mais se entregar a esse Deus de amor, de graça e de perdão. No nome de Jesus, nós vamos orar agora. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração e peça: Senhor, eu ainda não faço parte da tua família, Senhor. Por favor, então, me faz fazer parte da tua família. Se você ainda não tem aliança com Jesus, compromisso com Ele, então faça essa oração e diga: Senhor, eu ainda não tenho aliança contigo, me ajuda a fazer aliança contigo nesta manhã. Senhor, me alcança na minha jornada. Se o Senhor ainda não está na minha caminhada, Senhor, por favor, entra na minha jornada. E me ajuda com a tua graça incansável, perdoadora. Me ajuda a andar contigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor amado, por essa manhã. Que o Senhor, por favor, na nossa caminhada de vida, em algum momento, Senhor, nos alcance.
que aqueles, Senhor, por favor, que o Senhor já alcançou pela tua graça, nos ajuda a nos animar, nos reanimar para servir ao Senhor e glorificar o teu nome. Por favor, Senhor amado, visita-nos. Por favor, nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz falando conosco, que o Senhor estará conosco em nossa caminhada e que o Senhor não nos desamparará. Nós esperamos em Ti e nos refugiamos no Senhor nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé?